E aqui, indo ao I1, para mostrar para vocês um pouco mais do livro, é um capítulo bem longo mesmo, mas apresenta uma boa síntese, né, de um debate que, em geral, está espalhado em muitos livros, né. Aqui, eu começo a falar de momentos em que, depois de você compreender o que é o nominalismo, momentos implícitos, né, em que ele vai falar sobre isso. Eu vou passar... Não, vou ler mais um pouquinho aqui com vocês, né. Como você logo verá por si mesmo, estimado leitor, uso o termo implícito de maneira bastante frouxa, pois, depois dessa extensa jornada que tivemos por esses diversos autores que discutiram os problemas universais e as posições nominalista e realista, todas as passagens soaram bastante óbvias e autoevidentes, apesar de um não usar diretamente o vocábulo nominalista. Vale recapitular o que eu disse na sessão sobre da aplicação que um faz da palavra, pois fica bastante claro que ele associa certos termos ao nominalismo, bem como determinadas alegorias. Alegorias das etiquetas, do mineralogista, da classificação botânica, o termo verbalismo, conceitos verbais, ao falar de fichas de contar do intelecto, Rechenpfennig, peças de xadrez no tabuleiro do intelecto, aos seus conceitos empíricos. Vale igualmente recordar que era de emprego corrente entre os nominalistas os termos fatos, vox, sermo, etc., para se referir de maneira pejorativa à existência universais, que apesar de parecerem algo fundamentalmente etéreo e espiritual, além de uma grande explicação filosófica, não mais eram do que meras palavras. É preciso igualmente avisar o leitor de que não pretendo citar todas as passagens da obra de um em que ele faz uma referência indireta à suposta nominalista. Porquanto, para o meu ponto, basta algumas das mais significativas. Vamos começar por algo bastante óbvio, que até mesmo o jungiano Bocó conseguiria perceber com uma certa ajuda. O primeiro vem do livro Ion. E aqui eu faço uma comparação com o português com o original, né? E a tradução tem erros grosseiríssimos, vocês vão ver, né? Ele diz, foi a psicologia experimental, na versão final, né? Isso foi uma dificuldade da diagramação, não ficou em vermelho, né? A gente usou uma outra forma de destacar as palavras que aqui estavam erradas, né? Nos mostrou claramente que o ato de conceber, mediante o intelecto, um fato psicológico não produz senão um conceito deste fato. E tal conceito não passa de um nome, um mero flatus vocis, um sopro de voz, que é o termo que os nominalistas usam a 3x4. Mas nesse caso, tais moedinhas de troco podem ser manuseadas comodamente, passam facilmente mão em mão, pois não possuem substância inerente, são sonoras, mas não encerram valor algum, e a nada obrigam, embora designem uma tarefa e uma obrigação gravíssimas. Intelecto é de incontestável utilidade, mas além disto, é também um grande embusteiro e ilusionista, sempre que tenta manusear valores. E aqui no original em alemão, es ist nun gerade die psychologische Erfahrung. Aqui já tem um erro grosseiríssimo, né? O idiota tradutor botou foi a psicologia experimental, mas o que um está dizendo aqui em alemão é que foi a experiência psicológica, como a pessoa tirou daí psicologia experimental. Welche mit aller nur wünschenswerten Deutlichkeit zeigt, dass das intellektuelle Begreifen eines psychologischen Tatbestandes nicht mehr erzeugt als einen Begriffe desselben und letzterer nicht viel mehr bedeutet als einen Namen, einen Flatus vocis. Dergleichen Rechenpfennige können das dann allerdings ohne Beschwer gehandhabt werden. Leicht gehen sie von Hand zu Hand, denn keine Substanz hängt an ihnen. Sie drohen zwar wohl, doch enthalten sie nicht und sie die doch eine schwerste Aufgabe und Verpflichtung benehmen. Verpflichten zu nicht. E aqui, para mostrar como tem um grande problema na tradução da voz, né? A palavra Tatbestandes é uma palavra que o Jung utiliza frequentemente para fato, mas ela é uma palavra que vem do direito. E ela significa os fatos que sustentam a hipótese, que sustentam o caso. É um negócio bem complicado de traduzir. Não é simplesmente fato, né? Seria algo como o suporte fático para que o caso que você está defendendo se sustente, né? São os fatos do caso. E aqui eu ofereço uma tradução. É justamente a experiência psicológica e não a psicologia experimental, que mostra com toda a clareza desejável que o compreender intelectual de um suporte fático psicológico não gera mais do que um conceito do mesmo. E que este último não significa mais do que um nome, um flatus vocis, sopro de voz. No entanto, as centavos aritméticos, que Rechenpfennige eram as moedinhas que se usavam, elas não valiam nada, né? Mas elas eram o tamanho de um centavo, de uns centavos do marco. E elas eram utilizadas para fazer uma contagem em linha medieval, similar a um ábaco. Então não é moedas de troco. Eu poderia traduzir como tentos aritméticos. Podem, então, ser manuseados sem esforço. E aqui você tem esses problemas de tradução, e eu faço uma discussão, né, sobre o problema de tradução, né? Faço toda uma discussão de como a tradução atrapalha, explico, né, o sentido do parágrafo, né? Aqui eu faço uma discussão sobre a formação dos conceitos em um. Eu usei um autor que vai falar da formação dos conceitos em Kant, mas esse autor não era muito bom, né? Eu até puxei uma nota de rodapé devido a uma sugestão do professor Manfredo, né?
De novo, tem um erro horroroso, né? O cara falou conceito de anime experimental, mas a tradução correta, né? É um conceito puro da experiência. É muito ruim a tradução, muito ruim mesmo. E aqui eu já entro numa discussão, que é uma discussão importante. Eu vou ler com vocês essa passagem, né? Não, o arquétipo não é universal, a não ser que você crie a própria concepção de arquétipo, mas quando falamos de Jung, o arquétipo nem existe. Como também inexiste uma taxonomia botânica na natureza, pois aquilo que existe como fenômenos são as semelhanças morfológicas e funcionais entre as famílias das plantas. Para o arquétipo ser universal, ele deveria ser um ente, com todas aquelas características impossíveis apontadas por Boécio, que existe independente dos objetos e do intelecto. Contudo, o arquétipo não existe. Há, entretanto, um indício importante que também está claro na alegoria das pedras, das etiquetas. Jung não rejeita a existência de propriedades e relações dos objetos. As etiquetas servem justamente para nomear essas propriedades e relações sob um conceito, um nome, e diferenciar de outros objetos com distintas propriedades e relações. Isso tem uma consequência importante, né? Porque mostra que o Jung era um nominalista, como chama? Não era ele não praticava o nominalismo radical, mas ele era um nominalista moderado. Aí aqui eu faço uma citação que é muito importante na natureza da psique, né? Quando o Jung vai dizer o que é um tipo, porque ele mesmo vai falar na existência de classes naturais. E aí isso é importante porque está diretamente relacionado. Por exemplo, o Abelard também vai acreditar na existência de classes naturais, né? E isso incorre uma série de questões filosóficas muito importantes para entender os tipos, né? Deixa eu pegar uma passagem também mais adiante para vocês darem uma olhada. Aí aqui eu já entro de chofre no debate que o Jung faz sobre os universais, né? Explicando como ele se situa no debate dos universais, que se existem ou não universais, etc. Como já adiantei, não só o tipo psicológico será útil na nossa investida final, pois der certo ela será o mais importante, mas outros dois livros darão indícios fundamentais, a prática da psicoterapia e presente e futuro. Começamos, porém, pelo tipos. Jung inicia o seu livro debatendo as posições de dois pensadores do início do medievo, Tertuliano e Orígenes. Durante toda a longa genealogia à moda de Nietzsche, que Jung realiza nessa primeira parte do livro, o problema que subjaz a todos os debates estéticos, teológicos, filosóficos, metafísicos, etc., é o problema dos opostos. O problema dos opostos é central na compreensão que Jung desenvolve da psicodinâmica. Como se percebe em sua discussão epistemológica sobre a energia psíquica, pois sem a existência de opostos, não haveria diferença de potencial nem entropia fundamental para que exista a dinâmica viva da alma. De quais opostos, contudo, Jung está a falar de maneira tão incessante nesse livro? Jung elenca diversos opostos em seu livro A Energia Psíquica, que são aquilo que ele chama, na prática da psicoterapia, de antinomias, no original em alto-alemão, antinomien. Os opostos não são um debate meramente escolástico, mas eminentemente prático, como é fácil perceber quando Jung discute os movimentos da libido de progressão e regressão, atinentes à vida psíquica e ao seu funcionamento mais basilar. Na progressão, os opostos estão unidos, uma vez que quando há um represamento da libido, o sim e o não adquirem valores energéticos iguais e se equilibram mutuamente, tensão produtora de um conflito e tentativa de um oposto reprimir o outro. Quando um deles consegue, se instala a dissociação, a cisão de personalidade, criando a possibilidade da neurose. Assim, o oposto reprimido não age mais de maneira equilibradora, mas perturbadora. Somente a regressão leva a uma desvalorização dos opostos. Essa desvalorização é a regressão. E aí, quais são os opostos dos quais Jung fala na energia psíquica? Os opostos são o polimorfismo da natureza instintiva primitiva versus princípio da individuação, ou de outra forma, natureza espírito. A característica animalesca e inconsciente da criança versus o fato de ela ser a derradeira incorporação de uma soma hereditária antiquíssima e infinitamente complicada. Ser natural ainda profundamente primitivo do ser humano, que acaba de nascer, e sua carga hereditária altamente diferenciada. O espírito Deus, como a essência da luz espiritual e o supremo desígnio, versus o espírito Deus como o que há de mais escuro e a causa de todas as tenebrosidades naturais. Um ser de natureza mais íntima é uma tensão entre opostos. A instintividade infantil versus a ética, arquétipo versus instinto, a adaptação à alma versus a adaptação ao mundo externo, o mecanicismo versus energeticismo. Tony Wolff nos conduz a outra antinomia, que diz respeito aos aspectos qualitativos causais e quantitativos finais do psiquismo, ou seja, ao dinamismo psíquico abordado por uma perspectiva energética, que seria energia versus conteúdo. Constitui um aspecto paradoxal da psique, porque os conteúdos psíquicos devem ser compreendidos quanto ao seu sentido e significado, mas na qualidade de processos precisam ser encarados como relacionamentos energéticos. Em Rock Senso, não importa apenas o significado e o sentido momentâneo dos fenômenos, mas igualmente os nexos de sua movimentação uns com os outros, pois do ponto de vista energético, junta entre si os fenômenos psíquicos aparentemente isolados, em um relacionamento funcional, ao mesmo tempo em que considera o significado dos fenômenos psíquicos quanto ao conteúdo. O ponto de vista energético impõe o acento sobre os relacionamentos dinâmicos que existem entre esses fenômenos psíquicos. E é um outro paradoxo, né? Na prática da psicoterapia, aparecem outras antinomias, e ele as formula de maneira sutilmente diferente. A psique depende do corpo e o corpo depende da psique. O inconsciente como a fortaleza do conservadorismo e, ao mesmo tempo, a fonte de toda a criatividade. E aquela que aponta ser a antinomia fundamental da psicologia, o individual não significa nada diante do geral, e o geral não significa nada diante do individual. No livro Presente e Futuro, Jung nos concede ao menos mais duas antinomias, que tratei em pormenor em meu livro Ímpetos, aquela entre conhecimento e compreensão, pois o conhecimento se dirige ao geral, enquanto a compreensão se dá em relação a algo individual, bem como a antinomia entre autoconhecimento e o conhecimento geral ou coletivo. No livro Sincronicidade, Jung também confere
alguns pares de opostos. É importante notar que nesse mesmo livro há diversas passagens que eu poderia ter elencado para demonstrar seu nominalismo. Nesse caso, são os opostos causalidade versus sincronicidade e tempo versus espaço. Além desse, Kingsley aponta que Jung se reporta a outro par de opostos em seu famoso e amplamente mitificado livro vermelho, o espírito desse tempo versus o espírito das profundezas. O primeiro é repleto de orgulho em sua arrogância e razoabilidade, cego e cegante, apegado à esperteza, conhecimento e ciência. O segundo é o mistério que, no mero instante, arrebata tudo que o espírito desse tempo representa. Ensina que a razão é o veneno lentamente nos matando, e sua sabedoria é de que há centenas de tipos de loucura se escondendo a cada instante atrás da razoabilidade e da razão. Ao analisar a perspectiva histórica de Alain Liberat acerca dos universais na história da filosofia medieval, percebi estar diante de um par de opostos também fundamental para o nosso debate aqui, capaz de nos ajudar a compreender melhor a antinomia ou antinomias abordadas por Jung, a questão filosófica eterna versus a questão historicamente condicionada. Traduz esse par de opostos de maneira diversa em termos psicológicos, como sincronia versus diacronia, psicóide versus psicológico, ou para utilizar os termos mais simples empregados por Adolf Bastian, elementar Gedanke versus Völkergedanke. Situando em nomenclatura propriamente junguiana, chama-se essa antinomia de imagem arquetípica versus arquétipo, ou mesmo pensar de uma maneira tanto hiperbólica em psicologia versus história. Se situarmos de uma maneira puramente epistemológica, no interior da episteme de Jung, também pensamos em estrutura versus função. Importa ressaltar a noção de que a história é indispensável ao pensamento de Jung. A contradição entre arquétipo e história é apenas aparente, pois o que temos é um par de opostos que precisam ser considerados dialeticamente e se resolvem no esse in anima. De quais opostos Jung, entretanto, está falando tipos? Essas são todas antinomias? Jung descreve a psique como algo paradoxal, porém, mais ainda, como infinitamente paradoxal. Em termos kantianos, algo sublime. Ergo, essas não são todas as antinomias existentes. No tipos, Jung reporta-se aos opostos introversão e extroversão. Como esses movimentos da libido não aparecem de maneira abstrata, eles sempre surgem associados a oposições de pensamento, sentimento, sensação e intuição. E esses opostos serão sempre presentes. Aqui, como se vê, né, também tem um caráter de síntese, né, dessa obra, né, de coisas que você encontra apartadas, né, e eu coloco juntas, que facilita bastante a compreensão mais sintética e ao mesmo tempo mais panorâmica da obra do Jung como um todo, porque os opostos são um debate fundamental. E como vocês percebem, é amplamente sonegado pelos jungianos bocós de hoje em dia, né? Eles não discutem, na verdade, porríssima nenhuma do Jung. Bom, o intuito da live de hoje, né, era basicamente mostrar para vocês algumas passagens, né, do meu novo livro. Ele mistura um debate filosófico bastante denso com um debate histórico bastante denso, com um debate psicológico bastante denso, mas sempre com a tentativa de ser o mais didático possível, porque assim, são questões muito difíceis, né? As palavras, elas dependem do objeto que elas estão escrevendo. O mesmo estatuto de clareza não se aplica aos mesmos objetos, né? No site da Red Dragon Publisher já está à venda, está em pré-venda o livro físico. Por isso que eu me esmerei para ele ser bonitinho, né? Para ele ser esteticamente bonito, agradável, né? Bom, é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje, né? Há muitas coisas, né, nesse livro que ninguém nunca abordou, que ninguém nunca falou, que ninguém nunca se preocupou. Provavelmente é a minha contribuição mais importante até agora para o campo junguiano, né? Não sei se será compreendida, eu já dei outras contribuições que passaram bastante batido, que as pessoas não compreendem. Aí eu tenho que ir lá, dar uma aula, dar um curso, explicar para vocês. Nossa, é legal. É a vida, né? A gente não chegou nem a entender direito o Jung, imagine contribuições para complexificar a coisa, né? Para ir adiante, etc, etc. Vai fazer o quê, né? Meu trabalho é dar essas contribuições, né? Vocês depois que vejam o que fazem com elas. E aí, moçada, isso que você acabou de assistir é um corte das nossas lives que acontecem toda sexta-feira, às 9 horas. São abertas para todos aqui no nosso canal. Se você gostou, não perca a próxima live, se inscreve. Temos clube de membros, também seja membro do canal. Temos live pix, e aí eu podia estar matando, podia estar roubando. Eu tô aqui pedindo. E é isso, moçada. Dá aí um joinha, se inscreve no canal, manda pros seus amigos. Se você não gostou, manda pros seus inimigos, mas o importante é divulgar. Valeu!